Pessoal, saiu agora a lista de relacionados e o Pedro está fora aí. Felipe Luiz mais uma vez deixou o Pedro fora. A mídia está repercutindo demais essa treta aí, né? Mas o Flamengo já está se preparando para viajar a São Paulo para enfrentar o time do Santos. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Mengão? Não só sobre essa treta, tem mais informações e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Vamos voltar para o Rio com o nosso giro, né? Os repórteres trazendo todas as informações dos times que já voltaram às atividades, né? E as informações não param. O Cícero Melo atualiza agora tudo sobre o Flamengo, porque a lista de relacionados saiu. Certo, Cícero? Certíssimo, Matheus. Conforme nós divulgamos a informação antecipada por volta de 11 horas e 25 minutos, que o Pedro dificilmente estaria na lista dos relacionados para viajar, 20 minutos depois, o Flamengo costuma divulgar a lista 14h30. 14 horas, 14h30 minutos. Flamengo, 20 minutos depois que eu dei a informação, divulgou a lista sem o Pedro, depois que eu conversei com uma pessoa influente ali dentro da comissão técnica do Flamengo. Então, está confirmado, Pedro está fora da viagem. Em compensação, o atacante Matheus Gonçalves voltou a ser relacionado depois que o Flamengo desistiu de negociá-lo com o Cruzeiro. Outros jogadores estão fora da lista pelos mais variados problemas físicos e médicos. Os dois laterais esquerdos, Alexandro e Ayrton Lucas, por isso deve haver uma improvisação com o Varela, o uruguai, que é lateral direito, mas tem atuado também quando preciso na lateral esquerda, deve ser o escalado, além do Eric Pulgar e o Michael também fora da lista lesionados. E uma última informação de agora há pouco do companheiro jornalista Vene Casagrande, que o Flamengo tem negociação avançada para contratar o atacante argentino de 26 anos de idade, Tati Castellanos, que é do Lazio da Itália, atua lá desde 2023. Vamos esperar então a conclusão deste negócio. Voltamos aos estúdios. Valeu, Cícero! O negócio tá pegando fogo, hein? Os repórteres não estão, né? Não para. não param, meu. Ó, artilheiros do Flamengo na temporada. O Arrasca tem 13 gols, Luiz Araújo 9, Bruno Henrique e o Wallace com 7. O Wallace Ian, aliás, o garoto, né? Quando entra, tá com a setinha pro alto. Baita momento. E o Pedro com 5 gols. Voltando agora, né? O Luiz Araújo também tá com a setinha pra cima, né? Os caras bastante tempo. Então, enfim, estão jogando muito. Vamos lá! Vamos. Porque a notícia, uma das notícias do dia, essa história já vem sendo carregada aí, acho que desde o fim de semana, por conta, claro, da declaração do Felipe Luiz. E o Cícero até falava sobre isso e eu até concordei com ele mentalmente, enquanto ele dava a informação na primeira hora. Se ele não estava pronto para o jogo antes de ontem, não vai estar pronto para o jogo amanhã. Uhum. Não são 2, 3 dias, imagino, que vão o colocar fisicamente apto a entrar em campo. Porque não era só uma questão de postura, como bem disse o Cícero, era também a questão física, enfim. E ele volta de uma lesão importante e tudo mais. Então, o quão impactante é a notícia para vocês do Pedro fora da lista de relacionados? E assim, talvez principalmente com o Felipe Luiz, não é só sobre números e dados, né? Ele vai precisar reconquistar uma confiança. Ele vai precisar se colocar ali como merecedor, entre aspas, dessa lista, que o Felipe valoriza demais. Não é simplesmente uma lista de relacionados. Ali são jogadores que o Felipe Luiz e a comissão colocam, que eles têm certeza que eles vão poder contar na partida. Ainda que o Felipe tenha deixado claro, pelo menos eu tive essa impressão, de que com o Pedro, assim, o campo vai falar. No final de semana acabou expondo toda a questão envolvida com o Pedro. Assim, eu não vejo nenhuma polêmica em relação a ele ficar fora desse jogo também, porque eu concordei mentalmente com o Cícero quando ele estava trazendo a informação pra gente, porque é isso. Se ele não estava performando, se ele não estava treinando bem na semana passada e por isso ele ficou fora dos relacionados contra o São Paulo, não vai ser em um treino que ele vai... 3 sessões, né? 3 sessões lá. 3 sessões de treino. Sei lá, 220, que ele vai ultrapassar todo mundo lá nos dados do GPS, por exemplo, que foi algo que o Felipe Luiz também externou lá na coletiva, que ele estava atrás de basicamente todo o elenco.
e que ele conseguiria, né, fazer parte da lista de relacionados. Então, também não me surpreende. Alguns jogadores, né, principalmente o Alacian, vem entrando muito bem durante o jogo. O Felipe Luiz também já tem essa questão do ataque mais móvel, com o Bruno Henrique, o próprio Plata, Luiz Araújo, que você falou também da setinha para cima. A questão para mim da volta, né, a ser relacionado foi o Matheus Gonçalves, que também rolou a polêmica com o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves quase foi vendido por Cruzeiro, né? Ele desce para a base, dá aquela entrevista ali logo depois do jogo, explica a situação dele, de queria conversar também com o Felipe Luiz, né, para saber se seria aproveitado, e ele volta a ser relacionado. Mas a questão do Matheus Gonçalves não é abaixo em relação a treinamento, né? O Matheus Gonçalves continua se dedicando, tentando ali fazer parte do time titular. O Pedro não, teve essa questão mesmo do corpo mole, ser sincero, né? Vamos falar ali, aqui a língua, né? É o corpo mole. Ele admitiu isso na nota. O corpo mole, aquele miguezinho lá no treino, aquela situação de ficar um pouco mais devagar, de todo mundo... Pra mim, sabe o que mais pesou, assim? Foi quando o Felipe Luiz falou do deboche. Pra mim também. Esse, pra mim, foi o ponto principal de toda aquela cobrança, de tudo que ele falou. Pra mim, isso reforça o que eu acabei de falar sobre reconquistar Mas a questão de deboche... minimamente ali um respeito. Eu acho que assim... Eu achei mais pesado. É claro que a gente... E eu não tô condenando o Felipe Luiz, não, tá? Sim. É só a questão que eu achei pesado mesmo. Não, então, porque o Pedro... isso já ficou claro, eu acho, mas a gente vale o contexto de novo. O Pedro ficou chateado por conta da forma que o Felipe Luiz como o Felipe Luiz expôs isso. E também, anteriormente, imagino que esse deboche, aquela coisa, é tudo especulação, tá? Mas eu imagino. Voz da sua cabeça. Eu vou correr aqui, o diretor não quer me vender por 15, quanto que era 10, 15? 15. Ô Felipe, tu quer que eu corra aqui, mas manda o cara me vender então. Sabe, eu acho que foi nessa pegada. Então, eu não sei. Quer me vender por 15 e você quer que eu corra? Assim, Agora, não justifica, tá? Eu tô dizendo que assim, o Pedro ficou chateado por isso e ele externou isso na nota. Sim. Né? Mas a nota que é posterior à coletiva do Felipe, é claro. Acho que tem uma situação, aí, não sei se vocês concordam comigo. Rolou a questão de ficar fora, só que pra mim ninguém esperava que o Felipe Luiz fosse falar o que ele falou numa coletiva. Cara, posso ser sincero? E ele foi pronto pra essa coletiva. Ele foi pronto pra falar isso. Com argumentos. Exatamente. Quase que ele leva o GPS. Exatamente. Ele sustentou. Na NBA, né? Na NBA, todo final de quarto e a final do jogo, os caras têm impresso um relatório dos arremessos, do aproveitamento, quantos pontos dentro do lugar. Quase que o Felipe leva esse relatório dos quilômetros, das calorias que foram gastas. O assessor já entrega a lista de convocados, o Felipe quase entregou ali para os jornalistas. Eu não estou levantando a questão de que o Pedro, em algum momento, tenha jogado alguma coisa para a torcida, algum tipo de responsabilidade. Eu não estou falando isso. Só que o Felipe Luiz, na hora que ele aborda numa coletiva, ele está falando com a torcida. Além de falar com os profissionais que ali estavam, ele também está dando um recado também para a torcida. Vocês já, imagino que já devam ter falado sobre isso. Eu confesso que eu não sei a opinião de vocês, rapidinho. É a primeira vez que eu estou falando tá. disso. Então, a Mari já falou sobre... Você achou acima do tom do Felipe ou achou ok? Não, achei que ele conseguiu ser muito firme. Tá. Foi uma entrevista dura, difícil, mas em nenhum momento ele faltou com respeito. Eu achei que ele manteve ali uma postura muito boa. Tô com ela. Eu concordo, não faltou com respeito e trouxe tudo embasado. Padrões, né? Só que ninguém esperava. Eu acho que ele poderia ter segurado uma coisinha ou outra. O Felipe, eu acho. Porque eu tô até vendo o calendário aqui. Meus amigos, é quarta e domingo. Sim. Então essa história, o jogo é amanhã, né? Quinta deve ter um treininho aqui e ali, sexta é o relacionamento. Sexta-feira, nesse mesmo bate-horário, bate-canal, vamos estar falando de novo do Pedro. Então, assim, será que precisava... Sabe assim, mas então tem uma... Assim, eu também acho. Você acha o quê? Não, que assim... Sim, que o Felipe estava por aqui. É isso. Mas eu acho que agora... Não volta um pouquinho também contra o Flamengo como um todo? Tem os dois lados. Vai sair sexta-feira e a gente vai falar, o Pedro não tá, o Pedro tá de novo, o Pedro volta, aí não entra. Quando vai entrar, sabe assim? Não, pra mim tem os dois lados. Tem a questão do valor da sua mercadoria, um exemplo, né? Como se você trata o jogador nessa questão de valor de mercado para possível transferência, você está desvalorizando o ativo. Isso, pra mim, é algo óbvio. Mas quando foi vazada a informação também, né? Sim. Você oferece Não, um cara... a novela toda, a história toda, você está desvalorizando. Só que, pra mim, também chega o ponto do Felipe Luiz do seguinte, sei lá, tá lá no treinamento, ele tentou uma conversa, tentou cobrar e deu o recado,
Você tá ficando para trás na fila, eu tô improvisando o jogador na tua função porque você não tá entregando o que eu quero. Aí vem o Wallace e começa a meter gol. Eu prefiro, às vezes, botar o Luiz Araújo lá como dupla de ataque ou o Arrascaeta como dupla porque você não tá me entregando. Felipe Luiz foi deixando evidências de que o Pedro estava faltando alguma coisa com o Pedro. E aí, quando vem a questão da pressão da torcida também. Pô, o Pedro não tá jogando. Se volta contra Por que o Pedro não tá jogando? E acaba voltando ele falou sobre contra isso, o né? Felipe Luiz. Então, pra mim, o Felipe Luiz, ele usa a coletiva pra falar com o torcedor. Ó, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Tudo bem, teve essa questão dos 15 milhões e tudo mais. Não concordo com isso. Mas o Pedro também não tá entregando no treinamento. Aí você não acha que ele poderia meio que evitar a palavra deboche, evitar o ridículo, sabe assim? Então, eu só acho isso, que ele poderia ter... Não, pode falar. Eu só acho que ele poderia ter não usado a palavra ridículo e deboche, por exemplo. Quando o Plata... Só pra... Quando o Plata é negociado, Plata no Flamengo, ele é negociado, e o Felipe Luiz, ele é questionado sobre isso na coletiva, ele dá vários argumentos, enfim, e ele fala: eu sou um cara que eu observo absolutamente tudo nos treinamentos. Postura corporal, comportamento, o grupinho que se forma, grupinho que não se forma, o jogador que conversa, o jogador que não conversa. Então, assim, cara, nada tá escapando do Felipe Luiz. E ele fala sobre relacionamento ali também. O deboche não é só sobre isso, essa possibilidade que pode ter acontecido. É sobre o comportamento mesmo. Então, ele fala tudo isso para depois ele trazer argumentos técnicos. Que daí ele fala sobre os números, GPS. Então, assim, nada tá escapando desse radar. Por isso que eu falei, não é só simplesmente aparecer entre os relacionados. É um respeito que precisa ser reconquistado. A minha questão, né, até mais uma das vozes da minha cabeça, né? Era o Pedro assim: pô, professor, eu vacilei, eu fiz corpo mole, fiquei chateado. Mas na cara não, para não estragar o enterro, né? Não é? Sabe assim? Sei bem. Entendeu? Professor, na cara não. Na cara né? não, calma. Mas então, mas eu acho que é justamente mãe, isso, Matheus. Eu sei que não, mas me bater na frente de mas todo então, mundo mas no shopping, eu sabe acho que assim? Foi a última alternativa, filho. Eu já tentei várias vezes ou não. É esse o ponto. É esse o ponto. Pra mim, o Felipe Luiz, ele chegou no limite com um jogador que é top. Um jogador que a gente tem falado há bastante tempo. Ele dá um carinho depois, né? Que é a esperança de ser o camisa 9, por exemplo, da seleção. Só que a gente está falando de um cara que também outros treinadores passaram e falaram essa questão de treinamento do Pedro. Eu acho que é isso. Só que eu acho que o Felipe Luiz chegou no limite. Ele falou, cara, eu quero te usar. Não, e ele é novo, né? Eu quero que você seja o camisa 9, eu quero que você seja o meu centroavante, mas eu preciso que você me prove no treinamento que eu tenho que te escalar, porque aí seria desrespeito aos próprios jogadores que estão lá correndo pra caramba. Os caras estão correndo, aí o Pedro que tá mais no trotezinho, aquele miguezinho, que quem joga a bola sabe muito bem o que acontece. Dizem que é o trote seleção, né? Miguel. Quando mostra a imagem lá da Granja 15 minutos, Comari. 15 minutos de treinamento. Aquele miguezinho, aí o cara vai ser relacionado, então acho que eu acho que a gente tá falando a mesma coisa. Ganhar o grupo também. Tanto que o Pedro, a notícia que vazou também foi que o Pedro foi conversar com os companheiros a portas fechadas e sem o Felipe Luiz. Eu só acho que, por exemplo, se explicar. A Mari brincou, né, sobre dar o carinho ali no final, né, dar a bronca e dar o carinho. Eu só não sei se isso vai ser suficiente. O Felipe falou. Se ele não fala, com ele falou, se ele não falar comigo não tem problema, um negócio assim, né? Eu quero que ele jogue. Sim. Mas a gente sabe que não é bem assim. Pode funcionar por 6 meses. Sim. A gente até, quantas histórias, né? Eu não falava com o técnico, tal jogador não fala com o técnico. Mas isso ser sustentável a longo prazo, talvez não mesmo. Eu não sei se é. Sabe assim? Dele não se falar, por exemplo, com o Felipe, ou essa relação ter sido quebrada. Repito, acho que, por exemplo, até o final do ano, meio que um não fala com o outro, ele volta a jogar bem, volta a se esforçar, vamos embora. Agora, pensar que uma vez essa relação quebrada, ela dure até o final do contrato, por exemplo, de um ou outro... Pior pro Pedro do que pro Flamengo, tá? Pra ser sincera. Da maneira como a situação foi exposta... Pensando em como o Felipe tá arrumando o time, né? Acho que eu concordo com a Mari. Exatamente. O Pedro tem que chegar lá na sala do Felipe Luiz, ó. Toque. Mister. Desculpa por tudo. Quero conversar contigo, pô. É isso. Aqui, homem pra homem, tete a tete, fecha a porta e vai lá e fala com o cara. Essa informação ninguém tem. Não. Se ela aconteceu, essa informação ninguém tem. Pela nota... também não fica claro que ele fez isso, né? Mas é exatamente isso. Assim, porque a gente tem que usar as informações das quais a gente tem. Exato. Né? Se o Pedro fez isso, claro. aí é uma outra história. Mas pela nota,
Por enquanto, não. Por enquanto, não. Houve um papo com Parar os com esse negócio caras. de rede social, aí vai responder no direct, aí vai mandar mensagem lá, vai postar no feed lá da rede social. Cara, Teve resposta pra... não, o Pedro postou. O Pedro postou logo depois. O Pedro faz uma postagem na rede social. Ah, tá, sim. Entendeu? Não, eu acho que assim- acho que ele tem que falar com o cara, pô. O cara é o treinador. Ele tá te cobrando que você treine melhor. Então você tem que virar pra ele e explicar a situação. Já explicou que não ficou feliz com os 15 milhões, então agora vira e fala, vou fazer diferente, pode contar comigo e tô aí. E aceito. E aceito que Isso, estava não, errado. e até às vezes falar pro Felipe é o seguinte, ô Mari, eu não gostei do que você falou. É isso. Não concordo com isso. É isso que eu tô falando. Parar com esse troço de rede social, cara. Fala lá no cara. Vira lá e fala, Assim, não gostei. Até onde a gente sabe, o Felipe não tem nada a ver com os 15 milhões lá. Não, exatamente. Ele até fala, eu não tenho nada a ver. Então, assim, é duro, né? É igual briga, sei lá, de mãe e filho, de casal. Tem uma hora que as coisas estão tão escaladas, né? Escalonadas, sei lá, que começou, às vezes, por um... Esquece. Né, por um Você nem lembra. Você nem lembra. Você nem lembra. Você nem lembra. Porque Fala assim, aí, já corta o Felipe ali. não tem nada a ver com os 15 milhões, o Pedro não tem nada que descontar no time, e quando você vê, a gente tá falando de uma lista que ele não tá relacionado e que o Felipe vai na coletiva pós-jogo. Esquece. A gente fala, caramba, meu. Isso, o que tá acontecendo? Né? E no fim das contas é o famoso ego ou a famosa... Assim, o ego interno, eu digo de... Deixa quieto. Desculpa ou não concordo, vambora. Difícil pedir desculpas, né? Não, é muito Muita difícil. gente que tem É muito difícil. Tem muita dificuldade. E, assim, eu acho que nessa história não teria que ter lado nenhum, tal, mas a Mari levantou um ponto importante. O Pedro já tendo feito os jogos do Brasileiro, o Felipe arrumando o time. O Pedro acabou ficando num cantinho, num corner ali, de não ter muito pra onde sair, né? Tem um ponto de seleção, gente. Tem um ponto de seleção. Ele se machucou na seleção, inclusive. Sim, mas é porque o Pedro é cotado pra seleção. Por isso que eu Não é falei, só ficar ele- fora Por do isso, Flamengo. é o que a Mari falou. Ele tem muito Copa do mais, Mundo, entre a aspas, Copa do Mundo já é a ano que vem, exatamente. Lucas Pedrosa, tá aí no nosso telão. Isso é inteligência artificial, povo? Que vocês Sim. estão bem, hein? Olha lá, olha lá, o Lucas Pedrosa. Isso é um perigo também, né? Meu pai recebe os negócios de inteligência, aí eu falo, pai, isso é inteligência artificial. Ô, Lucas Pedrosa, sua opinião sobre a nota do Pedro? Cara, eu não vou dizer que a palavra é desnecessária, porque todo mundo estava cobrando um lado do Pedro. Isso. Inclusive, quem defendia, por exemplo, que o Felipe Luiz foi acima do tom, muito acima do tom, falava: vocês nem ouviram o Pedro, como é que vocês já estão tomando a posição do Felipe Luiz? Só que como a gente sempre falou aqui, a gente parte do princípio que o Felipe Luiz chegou no limite. Chegou no limite da decepção, no limite da frustração, no limite do antiprofissionalismo, que foi o que o Pedro confirmou na nota dele. E outra, eu fico muito, digamos assim, perplexo por um jogador profissional falar que uma notícia, uma fofoca, um print vazado, algo que um membro da diretoria falou, é uma coisa condicionante à forma como ele vai respeitar e vestir a camisa do Flamengo. É verdade. Isso pra mim é um absurdo, porque notícia, fake news, mentira, verdade, cara, o jogador ele tem que ficar alheio a tudo isso. O certo é ele. Chega lá no Flamengo, gente, que negócio é esse aqui? Só aconteceu mesmo? Quem falou isso? Ele tem esse direito, porque tem o nome dele envolvido. Agora, ele negociar o profissionalismo dele diante de uma notícia, isso pra mim é inacreditável. É inacreditável. Ele jamais poderia justificar que ele treinou mal porque ele se sentiu desvalorizado por um print vazado. Jamais. É a mesma coisa que rola uma fofoca aqui no corredor, o Pedrosa, qualquer momento ele pode sair, hein? Aí eu vou chegar aqui todo dia e vou fazer meu programa de sacanagem? Um absurdo, um completo absurdo, jamais. O Pedro tá totalmente errado nessa história, ele foi antiprofissional e ele continua confirmando que ele foi antiprofissional. Não pedir desculpa ou pedir desculpa, cara, isso aí eu nem me apego muito. Eu me apego muito mais ao discurso. E é um discurso ruim, porque ele se acertou com os jogadores, mas com o técnico ele não se acertou. Como é que ele vai jogar? Como é que ele vai voltar pra relação? A lista de relacionados estava ali. Inclusive, Quem vai Pedrosa, sair pro Pedro entrar? Mas eu acho que a desculpa que ele deveria pedir era pra torcida do Flamengo. É isso. Que a torcida... Em relação a não treinar bem. Esse é isso. meu ponto. A torcida que defende Ele essa camisa. deveria pedir Os jogadores desculpa à vão instituição. embora, entram outros, o treinador vai embora, vem outro. E eu Gente,
Gente, a gente, o máximo respeito, a gente aqui é bem clubista e bem respeitador em relação às instituições. O Flamengo é um clube centenário. Então, assim, ele deveria, no mínimo, falar assim, torcida do Fernandinha. Flamengo, por tudo que a gente tem, que é um relacionamento, por toda a história que eu escrevi, por tudo que vocês me deram enquanto jogador, desculpa, eu treinei mal, eu tô errado nesse momento. Essa é a essa desculpa. nota oficial é uma falta de respeito com o torcedor, gente. Eu acho, com o Porque torcedor. a gente não pode permitir ele chegar publicamente e dizer que, de fato, ele treinou mal. Ele confirma Ele por confirma. conta de uma fofoca, de uma você conversa, traz a palavra de uma perplexo, eu também negociação. fiquei perplexo. Porque, assim, não faz o menor sentido. Pelo contrário, ele deveria treinar mais. Vocês estão dizendo que eu só estou valendo 15 milhões de euros, então eu vou treinar pra caramba, vou fazer muitos gols, vocês vão ver que eu não estou valendo apenas 15 milhões de euros. Esse jeito mimado, isso não faz o menor sentido. Quando eu falo pedir desculpa, é pedir desculpa ao torcedor. Sim, eu entendo. E chamar, eu no lugar dele, a primeira coisa que eu ia fazer na segunda-feira, assim que chegasse ao Ninho do Urubu, é: Felipe Luiz, vamos conversar? Porque após o que o Felipe Luiz disse, gente, não é normal. Como é que ele treina sem conversar com o Felipe Luiz? Isso não faz o menor sentido. também acho. Assim como eu critiquei o São Paulo quando não conversou com o Pedro, após o preparador físico ter dado um soco na cara do Pedro, eu critico o Pedro por não conversar com o Felipe Luiz. Gente, eu não ia me sentir bem. Como é que eu vou sentar ao lado de uma pessoa que publicamente, com outras palavras, me chamou de vagabundo e eu não quis treinar? Sabe? Então, assim, não faz o menor sentido o Pedro vir publicamente em nenhum momento pedir desculpas ao torcedor. Quando eu falo desculpas, é ao torcedor. Não é ao Felipe Luiz, porque, ele, pelo visto, ele entende, acha que tá certo. Ele entende que não fez nada de errado. Pelo contrário. Mas, assim, eu particularmente achei a nota oficial um absurda. Eu falei surpresa e você outra? falou perplexo. A palavra é perplexo. Ele ainda dá uma alfinetada na diretoria. Aham. Pra mim, é claro. Um membro ainda coloca, entre aspas, Que foi assim que justificaram, ele né? dá uma alfinetada no sentido de: tudo bem, vocês estão me cobrando profissionalismo, mas vocês também não Isso. são profissionais. Isso. É isso que fica claro também Ele pra mim. criticou o Felipe Luiz também na nota. Mas Então, ele- mas Ele criticou. eu acho que ele começa a nota dando pancada na diretoria. Isso. Sim, mas E eu acho que no não meio começa da mal. nota... Tá? Agora, eu acho que ele tomou um rumo porque ele esqueceu completamente da camisa do Flamengo e do torcedor. Se ele ia sair grandão. Se ele falasse isso, eu me chateei, porém, realmente eu tô errado, eu não deveria não Sim. ter treinado bem, mas eu me chateei muito, eu sou um ser humano. Torcedores, eu queria que eu a peço desculpas torcida, a eu vocês. queria que a torcida me É entendesse, isso. me perdoa. Eu vou dar o meu melhor como eu sempre fiz. Eu sempre fui um cara que entreguei Eu amo essa isso, camisa. eu amo essa camisa. Aquele clichêzão bom que o torcedor gosta de ouvir. Quando ele coloca o ego dele acima do Flamengo, É isso. é o grande erro. Eu também Porque a acho. partir do momento que ele se sente afetado por uma notícia e ele deixa de treinar, ele deixa de ser profissional, ele tá colocando o que ele sente acima do Flamengo. Uhum. E se ele se diz rubro-negro, que eu acredito que ele seja, e se ele é um ídolo do Flamengo, ele jamais poderia se colocar acima do Flamengo. E na nota que foi publicada ontem, isso precisa ser dito, a nota não foi publicada hoje, porque hoje que ele ficou sabendo que não seria relacionado. Na nota deu a entender que ele iria para o jogo quarta-feira. Todo mundo treinando imaginou pro isso. jogo. Opa, peraí, parece que ele vai pro jogo, porque na quarta-feira tem Mengão, não sei o quê. Será que ele achou? Com certeza, né? Porque senão não botaria, né? Eu no lugar dele, pensando desse jeito, talvez eu estivesse achando, Ou mas... não, ou ele já bota assim, olha, eu Meio não fui que forçando? relacionado de novo, mas não, eu tô acho que treinando. a frase é: quarta tem Mengão e só isso que importa. É, É tipo, meio que eu tô vamos treinando, parar de falar é disso isso. e vamos pensar no Flamengo. Não Muito é eu bem. tô treinando. Vene Casagrande, solta o drone aí sobre Tati Castellanos. O Flamengo tá interessado nesse atacante? Inclusive é pro Pedro abrir o olho, né? Porque é um jogador da equipe da Lazio, equipe italiana, ele faz muito sucesso com essa equipe italiana, que joga justamente na posição do Pedro. Um centroavante que costuma sair mais da área, enfim. Um jogador que o Flamengo está tentando a contratação. Com um jogador já tem um acerto, base salarial, tempo de contrato, que seria até 2029. Agora o Flamengo conversa com a Lazio para reduzir a pedida inicial, que foi de 25 milhões de euros. O que eu não considero um valor alto, tá? Muita gente para e pensa, meu Deus, é alto. Mas, gente, o futebol está inflacionado. A gente Sim. vem falando sobre isso. E esse jogador vale 25 milhões de euros. Por quê? É um baita jogador, atua muito bem dentro de campo, jogador que tem sucesso por onde passa, tem 26 anos apenas. É um Jovem, jogador que... né? Se ele render aqui, se ele performar aqui, o Flamengo ainda pode ter um ganho financeiro com ele futuramente. E é isso, as conversas estão bem encaminhadas, com o jogador tudo certo, mas com a Lazio falta esse acordo aí na questão da parte financeira. Um lado bom para o Flamengo, que uma pessoa do Flamengo me disse, eles estão com problemas de transfer ban. Isso pode facilitar a vida sim. do Flamengo nas conversas, nas tratativas.
Mas o Flamengo está extremamente confiante para conseguir a contratação desse jogador. 25 milhões de... 25 milhões de euros que eles pediram inicialmente. Não quer dizer que o Flamengo vai pagar isso. Vai negociar ainda. Exatamente. Vale? Quem é esse jogador? O Vini já traz um pouquinho dele também, ou Lucas Pedrosa? Argentino, tem 26 anos. Ele começou aqui no Universidade do Chile, aí depois ele passa para MLS, né? Ele joga no New York. É uma equipe grande do Grupo City lá também. E aí depois vai pro Girona, justamente por conta dessa ponte. O Girona, para quem não sabe, também é do Grupo City. E quando ele vai pro Girona, ele vai muito bem. Inclusive tem um jogo muito emblemático. Contra o Real Madrid. Eu acompanho o Campeonato Espanhol com afinco. Ele meteu 4 gols no Real Madrid. O Vinícius Júnior até fez gol nessa partida. Para quem não sabe, em 2023, o Girona fez talvez a melhor temporada da sua história, com o Savinho, com o Ian Couto. O Ian Couto hoje está no Borussia, o Savinho foi pro Manchester City. Foi o momento que eles chegam no Bahia, não foi? Foi um momento... pouquinho antes. Como assim que eles chegam? O Grupo City, foi né? Foi um pouco antes, mas Foi o momento que todo mundo ficou, olha o Girona, não era exatamente, isso? é o ecossistema. Sim. Tanto é que, como eu disse aqui, o Savinho ele vai pro Manchester City, ele vai em degraus. Você passa pela MLS, vai pelo Girona e agora ele chegou a Lazio depois dessa transferência. É 9. É o cara que é centroavante, que mete gol, mas também se movimenta muito bem. É o 9 moderno. É um cara que consegue fazer diagonal, consegue marcar nessa pressão alta, que é algo que o Felipe Luiz gosta muito. É um ótimo jogador. Agora, uma coisa que no Flamengo me disseram, eles avaliaram muito também o extracampo desse jogador, que tem bom comportamento, um cara extremamente focado. Pediram para ressaltar isso quando fosse publicar do que aconteceu, a informação. Né? E tem uma boa notícia, nas redes sociais a torcida gostou, ou seja, é sinal que agora a diretoria não vai voltar atrás. Tem voltado muito atrás ultimamente. Eu tô falando alguma mentira? Teve jogador que ficou sabendo que não ia pro Cruzeiro mais durante o jogo, no intervalo do jogo, a gente pôde ver ontem o Matheus Gonçalves falando. Ué, não tô sabendo. A última informação que eu tenho é que os presidentes estavam certos. E ele não vai mais, né? Não vai mais. Tá relacionado, inclusive. Então, assim, é um fato. A gente fala aqui em tom de brincadeira, mas é um fato. O Flamengo já voltou atrás em 3 negociações por conta de repercussão negativa. Do Mickey, do Vitor Hugo, que iria para o Famalicão, e agora o Matheus Gonçalves, que ia para o Cruzeiro. Mas agora a torcida comprou a ideia, então eles não devem voltar atrás. Pessoal, as coisas estão muito conturbadas, hein? As coisas estão muito conturbadas aí entre o Pedro e o Felipe Luiz e a interna do Flamengo, hein? Muito conturbada aí com todo mundo aí do Flamengo, né? O Pedro que soltou uma carta falando aí do Boto, né? Da diretoria, pediu desculpa aos jogadores, à torcida, mas não citou o Felipe Luiz, falou que ficou muito chateado. Saiu aí também na imprensa que o Pedro fez uma reunião só com os jogadores, deixou o Felipe Luiz de lado. Muitos se falam que ele, né, deu uma esclarecida ali e falou ali que quem sabe o Felipe Luiz também não pode fazer o mesmo com outros jogadores, né? Será que tentou queimar o Felipe Luiz? Será que os caras agora vão fazer meio que corpo mole para poder tirar o Felipe Luiz do elenco do Flamengo? Né? O que é que vocês acham a respeito de tudo isso que pode estar acontecendo nas internas do Flamengo, hein? Os caras finalmente conseguiram criar uma crise no Mengão, né? Dessa vez uma crise interna. Né, nada a ver com crise em campo, mas uma crise interna. Os caras estavam torcendo, o que os antes estavam torcendo para uma coisa dessa tá acontecendo no Mengão, não é brincadeira, né? Porque eles acham que vai afetar, mas assim, no início ainda tava meio que conturbando, começando ali uma crise. O Mengão foi lá e meteu 2-0 no São Paulo. Então, se essas crises ajudar o Flamengo a ter um ânimo a mais e detonar os seus adversários, possa ser que continue, né? Lembrando que o Flamengo vai enfrentar agora mais um time paulista, dessa vez o Santos. Amanhã, o time do Neymar, o Flamengo vai enfrentar aí o Santos. E vamos ver como é que vai se comportar. Certamente o Pedro mais uma vez fora, né, dos planos aí do Felipe Luiz, devido a tudo isso que aconteceu, né? E até mesmo a declaração do Pedro e também essa reunião, possa ser que o Pedro também nem faça parte do jogo, nem seja relacionado mais uma vez. O Pedro que já voltou a treinar, mas acredito que não vai ser relacionado. Mas e aí, o que é que vocês acham a respeito de tudo isso que está acontecendo aí dentro da interna do Mengão? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.